Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jardel, sou pedagogo e professor de matemática e para hoje eu trouxe a seguinte pergunta: vamos falar de figuras geométricas? Para começar, observe ao seu redor. Podemos verificar que nós estamos cercados de formas geométricas. É uma pipa, uma bola de futebol, o relógio da nossa casa, uma tesoura ou até mesmo um edifício da nossa cidade, um prédio da nossa cidade. Elas podem ser classificadas em planas ou espaciais. Você sabe diferenciá-las? Eu trouxe aqui uma figura mostrando um cubo e um quadrado. Observando essas duas figuras, o que podemos concluir? Qual é a diferença entre o cubo e o quadrado? Por que eu posso classificar uma como espacial e a outra como plana? Antes de falar dessa diferença, nós vamos falar sobre o ponto, sobre a reta e sobre o plano. Esses três elementos geométricos são os elementos primitivos da geometria. Foram aqueles que surgiu logo no início da geometria e a partir deles que se formaram as demais figuras geométricas. O ponto, a reta e o plano não possuem definição, mas podemos achar objetos ou situações que nos façam lembrar deles. Por exemplo, já parou para observar o céu estrelado? As estrelas nos lembram pontos. Então, assim, eu não consigo definir o que é um ponto, mas eu consigo associar um ponto a um objeto, a uma situação do meu dia a dia, como é o caso do céu estrelado. E os furos feitos por uma agulha no papel? Tem aqui a imagem. Não nos lembram pontos? Sim, né? Cada furinho desse aí no papel nos lembra um ponto. Já parou para olhar o horizonte? O horizonte é o que separa o céu do mar. Ele nos lembra uma reta. Olha aqui, ó, uma reta. Essa divisão entre o céu e o mar nos lembra uma reta. E o barbante bem esticado? Tem a figura. Ele também nos lembra uma reta. E se pararmos para olhar a superfície de um lago? Ela nos remete a um plano. Então, eu associo essa superfície de um lago a um plano. O quadro de sua sala de aula. Está aí o quadro. Também nos dá a ideia de um plano. O ponto, graficamente, é representado assim, né, por um pontinho mesmo. É indicado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, aqui eu tenho um ponto A. Não possui dimensão, isto é, não conseguimos medi-lo. A reta, graficamente, é representada assim, por uma seta, né? Na verdade, a seta no início e a seta no final. É indicada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Então, aqui eu chamei a minha reta de R. Temos a reta R. Tem uma dimensão, possui comprimento. É infinita em toda a sua extensão, ou seja, a reta ela não tem começo e nem fim, ela é infinita tanto para a direita quanto para a esquerda. O plano, graficamente, é representado assim. É indicado por uma letra minúscula do alfabeto grego. Aqui eu chamei o plano de plano alfa. Tem duas dimensões, possui comprimento e largura. E também é infinito em toda a sua extensão. Apesar de eu representar um plano por uma figura, ele é infinito em toda a sua extensão. Vamos praticar? Imagine que você está em uma praia e vê algumas coisas que lembram os elementos geométricos, o ponto, a reta e o plano. O que lhe sugerem? A superfície do mar calmo, um grão de areia, o fio de nylon de uma vara de pescar, o rastro de uma bicicleta deixado na areia. Dê um pause aí no vídeo e tente resolver. Vamos às respostas? Então, a superfície do mar calmo nos lembra um plano. Um grão de areia, um grãozinho de areia vai nos lembrar um ponto. O fio de nylon de uma vara de pescar, imagine que esse fio esteja esticado, vai nos lembrar uma reta. O rastro de uma bicicleta deixado na areia, aquele caminho que deixamos na areia quando andamos de bicicleta.
também nos lembra uma reta. Vamos voltar ao exemplo inicial da diferença entre figura geométrica plana e espacial? Então, novamente, aqui eu tenho o cubo e o quadrado. Observando essas duas figuras, qual a diferença entre figuras geométricas planas e espaciais? Acompanhe. Vamos supor que essa folha de papel seja um plano. Nós vimos o que é um plano, né? Na verdade, vimos exemplos de situações que nos lembram o que é um plano. Observando o quadrado, eu coloquei o meu quadradinho ali em cima do meu plano. Essa folha verde é o meu plano, o quadradinho está em amarelo. Coloquei esse quadrado em cima da folha. Então, considerando que essa folha seja um plano, e eu vou observar esse quadrado, o que nós podemos verificar? Nós verificamos que ele fica todo contido no plano. Ele fica todo contido na folha de papel. Diferente do cubo. Se eu for observar, coloquei o cubo na minha folha verde, no meu plano, e observo esse cubo. Eu posso verificar que somente parte dele fica contida no plano. É como se parte dele ficasse para fora do plano. Na verdade, parte dele está contida em outro plano. Observando essas duas figuras, qual a diferença entre figuras geométricas planas e espaciais? As figuras geométricas planas estão contidas num único plano. As figuras geométricas espaciais estão contidas em mais de um plano, como é o caso do cubo. Então, a gente pode classificar o cubo como espacial e o quadrado como plano. Além disso, a figura geométrica espacial possui uma outra característica. Então, eu trouxe aqui a bola de futebol, um cone de sorvete e uma caixa de sapato. Elas possuem volume, ou seja, nós conseguimos preencher o seu interior, cabe algo dentro dela. A bola de futebol, quando está cheia, tem ar dentro dela. O cone de sorvete, nós podemos preenchê-lo com um sorvete. E a caixa de sapato, como o próprio nome diz, posso colocar um sapato dentro ou qualquer outro objeto. Então, ou seja, essas três figuras que eu estou dando como exemplo, nelas eu posso colocar algo dentro. Então, elas possuem volume. E aí, toda figura geométrica espacial possui volume. Vamos praticar? As figuras geométricas abaixo são planas ou espaciais? Dê um pause aí no vídeo e tente resolver. No próximo slide, a gente confere a resposta. Vamos lá. Aqui eu tenho uma pirâmide. Se eu pegar uma pirâmide e colocar sobre uma mesa, sobre uma folha, nós vamos verificar que somente parte dela fica contida no plano, né? Uma outra parte ficará para fora dessa minha mesa, dessa minha folha. Então, ela é espacial. Aqui eu tenho um triângulo. Se eu desenhar um triângulo, recortar o triângulo e colocá-lo em uma folha, vamos verificar que esse triângulo ele fica todo contido no plano. Então, ele é plano. Ele fica todo contido na minha folha. E eu tenho um cilindro, né, que nos lembra uma latinha de refrigerante, por exemplo. Eu posso já constatar, concluir que ele tem volume. Além disso, se eu pegar essa latinha de refrigerante, que é um exemplo de um cilindro, se eu colocar ela sobre a mesa, eu vou verificar que somente a base dela fica na mesa. Parte dela fica para fora. Então, ela é espacial. Então é isso, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima.